Let me tell you about Codex Alimentarius. Vamos falar sobre Codex Alimentarius. Deixe-me defini-lo a você. Deixe-me ajudar você a entender o inimigo. E deixe-me mostrar a você que absolutamente nada do que vou contar é exagero ou imaginário. Everything I'm going to tell you is documented. And a great deal of it is documented on my website, which is Está tudo documentado em meu site, www.healthfreedomusa.org. Eu tenho assistido o Codex Alimentarius vindo em nossa direção por cerca de uma década. E eu tenho acompanhado os votos no Congresso, que são nossa única defesa contra isso. Eu tenho assistido os votos para proteger nossa saúde decair, até que finalmente, no Congresso de número 190, não tínhamos mais os votos para nos proteger. Eu tenho assistido o Codex acelerar e expandir, e eu tenho ficado cada vez mais perturbado. Aqui está um resumo histórico sobre o Codex. Depois da Segunda Guerra Mundial, os tribunais de Nuremberg foram montados. E as pessoas que haviam cometido crimes contra a humanidade foram julgadas pela comunidade internacional, numa corte dirigida pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha, e sentenciados à prisão aqueles que foram considerados culpados por crimes contra a humanidade. Uma das pessoas consideradas culpadas foi o presidente da gigante indústria IG Farben. A IG Farben produziu o gás usado nos campos de concentração. Eles produziram o aço para os campos, ferrovias, produziram também munições, químicos, todo tipo de coisas. E eles produzem também fármacos. É realmente uma gigante dos fármacos. Então, o presidente dessa empresa foi condenado por crimes contra a humanidade. Ele foi responsável pelo slogan que as pessoas viam quando entravam em Auschwitz, geralmente pela última vez. O trabalho traz liberdade. Então, ele estava sentado em sua cela e pensou, bom, aquele slogan não funcionou muito bem. O que mais posso fazer? Espere, eu tenho comida. Quem controla o alimento controla o mundo. Então, quando ele saiu da prisão, ele foi até seus amiguinhos da ONU e disse, eu tenho uma ideia para vocês. Se nós tomarmos a comida do mundo todo, nós teremos poder sobre o mundo todo. E seus amiguinhos disseram, excelente ideia. Então eles criaram uma comissão de comércio. Este é um par muito importante de palavras. São uma comissão de comércio, chamada Codex Alimentarius Commission. Não é uma comissão de saúde pública. Não é uma comissão de proteção ao consumidor. É uma comissão de comércio. E sobre o que é comércio? Dinheiro, negócios, lucros. Eles disseram em 1962, nós vamos trabalhar em direção à total e global implementação do Codex Alimentarius até 31 de dezembro de 2009. Longo prazo. Eles então assentaram uma série de comitês. Comitê sobre peixe e pescaria, gorduras e óleos, frutas e vegetais, sementes e cereais, nutrição e alimentação dietética, e por aí vai. São atualmente 27 comitês, que são organizações regionais, forças-tarefas. São uma enorme monstruosidade burocrática. É imensa. O Codex tem promulgado aproximadamente 4.000 orientações, normas e regulações sobre tudo que legalmente pode ser ingerido, com a exceção de fármacos. Estes não são parte do Codex. Agora,
As normas do Codex não têm qualquer poder legal. Zero. Mas e daí? São apenas normas voluntárias. Segue quem quer. Nós estamos falando de uma organização de regulação dominada pela indústria. Se não tiver apoio legal, quem se importa? Aqui está a história do Codex Alimentários. Antes de 1962, o Império Austro-Húngaro disse: nós precisamos de regras, com as quais as cortes vão usar para lidar com casos envolvendo comida. Então teremos regulações e regras que as cortes vão reforçar, e é desta maneira que estas regras terão seu peso legal. Isso foi chamado de Codex Alimentários, e foi posto em prática ao redor do mundo em 1893. E durou até o fim do Império Austro-Húngaro, na Primeira Guerra Mundial. Então a ideia estava lá, na tradição germânica. Vamos ter regras para tudo que envolva comida. Então isso não foi nada mais que uma natural extensão dos industrialistas germânicos para dizer: vamos voltar aos velhos tempos. Então, eles começaram a promulgar suas regras e regulações. E elas eram voluntárias. Era uma espécie de diretriz. Agora, a Comissão do Codex Alimentários é administrada pela Organização Mundial da Saúde e pela Organização da Agricultura e Alimentação. Eles fundaram o Codex e o põem em prática sob ordens e requisições da ONU. São como mamãe e papai para os Codex Alimentários. E isso é muito interessante, porque essas organizações são supostamente sobre saúde e alimentação mundial. Então o Codex começou a promulgar regulações e regras, e a forma como foi feito foram esses comitês, criando regras, normas, padrões e regulações. E então eles as promoveram ao que chamaram de oitavo passo. E então, tudo isso é apresentado à Comissão do Codex Alimentários para ratificação, como as normas sobre vitaminas e minerais o foram, em 4 de julho. Isso foi ratificado, foi aprovado, e é agora, dispensando a propaganda que você vai ouvir da mídia, caso você o ouça, é agora obrigatório sobre todos os países membros da Organização Mundial do Comércio. Mas o que tem a Organização Mundial do Comércio a ver com tudo isso? A resposta para isso é tudo. A OMC aceitou o Codex quando foi formada em 1994. Eles disseram: bem, como vamos decidir disputas comerciais envolvendo alimento se não tivermos uma série de regras? Já sei. Nós vamos aceitar as regras do Codex Alimentários e todos os membros da OMC vão estar prontos para se preparar para isso. Se harmonizarem com nossas normas. Então todo mundo supostamente se harmoniza com o Codex. Enquanto eles se harmonizam com o Codex, sempre que entrarem numa disputa processual dentro da OMC, eles têm chance de ganhar. Porque está pronto para mais essa? Se 2 países estão numa disputa na OMC e um deles é complacente com o Codex e outro não é, aquele que é complacente automaticamente ganha, independentemente do mérito do caso. As pessoas estão usando a complacência com o Codex como uma arma numa batalha econômica bem maior. Então todos os países do mundo estão numa corrida para fazer o quê? Para se tornarem signatários complacentes do Codex. Os Estados Unidos, a situação é a seguinte: como nos tornar complacentes com o Codex quando temos leis que nos protegem? Lembre-se de que o Codex não serve ao consumidor, não serve à saúde humana. Serve ao que eu chamo de os 5 Gs. Grandes farmacêuticas, grandes indústrias químicas, grandes indústrias da biotecnologia, grande agronegócio e o grande comércio médico. Nem você e nem eu somos beneficiados por esse Codex.
Antes de continuarmos e falarmos sobre o resto do que vai acontecer, deixe-me falar sobre o que o Codex faz. Todos aqui provavelmente sabem sobre as normas de vitaminas e minerais, que foram ratificadas em 4 de julho. Mas o que vocês talvez não saibam é que, apesar delas dizerem que as regulações e padrões do Codex que foram ratificadas são voluntárias, elas não são. Isso é uma mentira. Elas são obrigatórias, mas não eram totalmente obrigatórias até 31 de dezembro de 2009. Apenas um pouco obrigatórias, mas totalmente obrigatórias a partir dessa data. Bom, o que o Codex faz? Por que eu ligo tanto para isso, a ponto de interromper o tratamento de meus pacientes, que vêm a mim do mundo todo, buscando se tornarem saudáveis e radiantes, por meios não toxicológicos, o que é uma coisa muito satisfatória de se fazer. Eu adoro. Por que eu me importo tanto com isso? Vamos falar sobre as normas de vitaminas e minerais. Em 1994, aqui nos Estados Unidos, o DSHEA, Ato do Suplemento Saúde e Educação, passou. Este ato classifica nutrientes e ervas como alimento. E como alimento, não se pode estipular limites de consumo. Não se pode estipular limites para o consumo de alface, cordeiro ou frutas, bem como para a vitamina C, enchinácea, ginkgo biloba, vitamina D, ou seja, temos acesso livre aos nutrientes. Nós temos permissão para ingerir qualquer nutriente que desejarmos, porque, e isso é um ponto muito importante, sob a lei comum, tudo que não é proibido é permitido. Mas o Codex, por outro lado, é como um sistema de códigos napoleônicos de leis. E sobre um sistema napoleônico de leis, tudo que não é permitido é proibido. Isso é chamado de lista positiva. Então, em 1994, foi aprovado o DSHEA. Vitaminas e minerais são considerados alimentos. E, portanto, podemos consumir o quanto quisermos. Não é da conta de ninguém. Sem qualquer noticiamento por parte da mídia, diga-se de passagem, declarou nutrientes como sendo toxinas. Eles são venenos, perigosos venenos industriais. E como são venenos, nós temos que ser protegidos deles. Como protegemos alguém de um veneno? Você usa a toxicologia. Você usa uma ciência chamada análise de risco. Um resumo sobre o que é isso. Primeiro você pega a substância venenosa e a usa para alimentar animais. Determina-se então a dose que mata 50% deles. Isso é chamado de ID50. Você inicia outra faixa de dosagem e começa a alimentar os animais com pequenas quantidades do veneno, até alcançar a dose mais alta que pode ser ingerida pelo animal, o limite máximo permitido que pode ser dado a um animal antes de que efeitos visíveis, um impacto discernível, perceptível, possa ser visto. Depois, você divide isso por 100. É assim que eles fazem uma análise de risco. Agora, tem-se uma margem segura. Tem-se 1/100º da maior dose de veneno que pode ser dada a um animal, sem impactos perceptíveis. Nutrientes no Codex não apenas são limitados aos da lista positiva, e eu antecipo a você que são 18 eles, e não estão incluídos CoQ10, glucosamina, sulfato de condroitina, mas inclui, é claro, o fluoreto, o que, no meu entendimento, não possui qualquer benefício biológico, mas torna as pessoas mais dóceis.
O fluoreto foi primeiro usado em Gulag, porque foi descoberto que os prisioneiros que recebiam água fluoretada eram muito dóceis e complacentes. Então se podia fazer qualquer coisa com eles. Eram fáceis de se lidar. Então, você tem 18 nutrientes e você tem minúsculas, micro, pequenas doses que cientificamente é dito que não tem efeitos significativos no ser humano. Mas neste país, nós temos um problema. Nós temos leis protetoras. Nós temos que destruir essas leis para nos harmonizarmos com o Codex. Então, como nós vamos destruir essas leis? Vamos atacá-las, é claro, legislativamente. E há 5 projetos atualmente no Congresso, criados para revogar, invalidar, distorcer, acabar com o DSHEA. Porque, uma vez que essas leis estão ausentes, nós podemos, finalmente, nos harmonizarmos com as normas sobre vitaminas e minerais do Codex. Nós estamos falando de acordar numa manhã e tomarmos um susto após descobrir que as mais potentes, terapêuticas e clinicamente efetivas, vitaminas e nutrientes, são agora ilegais. Tal como é a heroína. Esses nutrientes, que têm qualquer impacto benéfico no corpo humano, são agora ilegais. E essas são apenas as normas sobre vitaminas e minerais. Vamos falar sobre leite. Nós temos hormônio bovino de crescimento recombinante. E agora, podemos escolher entre leites com isso e leites sem isso. Bem como manteiga com ou sem essa porcaria. Certo? Errado. Sob o regime do Codex, todas as vacas no planeta devem ser tratadas com o hormônio bovino da Monsanto. Mais ainda, de acordo com o Codex, todos os animais usados para alimento no planeta, não importa se tem escamas, patas ou pernas, cada um deles devem ser tratados com antibióticos subclínicos e devem ser tratados com hormônios de crescimento exógeno. As obrigações que o Codex impõe, os procedimentos que ele exige, ditam que toda a comida, a menos que seja local ou crua, deve ser tratada com irradiação. Inclusive as comidas orgânicas. O Codex possui também normas sobre orgânicos, que permitem os fazendeiros usar drogas veterinárias, incluindo hormônios de crescimento e antibióticos em seus animais. E então, de acordo com seus próprios caprichos, reclassificar suas produções como orgânicos. Mas é claro que os fazendeiros são nossos amigos, eles jamais fariam isso conosco. Não é? O Codex também põe limites sobre os perigosos químicos industriais que você pode ingerir em sua comida. E os limites são incrivelmente altos. Vá para a página do Codex Alimentários na internet e olhe para os limites de toxinas e drogas veterinárias no menu da página. Esses limites são aterrorizantes para mim. Os nomes e os níveis dos químicos que são permitidos são aterrorizantes. E por que eu estou com tanto medo disso? Talvez porque eu seja muito covarde. Pense em 2001. 176 países, incluindo os Estados Unidos, se uniram para identificar os 12 piores químicos usados. São chamados de POPs, poluentes orgânicos persistentes. Há muitos destes, mas 12 são os piores. Ninguém pode discordar que esses 12 POPs devem ser banidos do mundo todo. 9 desses 12 piores químicos orgânicos conhecidos são pesticidas agrícolas, o que é natural que seja assim, já que eles matam coisas. E é claro, nós temos muitos processos e sistemas enzimáticos que são parecidos com insetos e outras pestes. Mas o Codex tem uma ideia diferente. Ele trouxe de volta
do banimento, 7 dos 9 pops proibidos que 167 países baniram em todo o mundo. Aldrin, deodorant, hexaclorobenzeno e as comidas contendo isso, que são importadas para outros países, não podem ser impedidas de entrar em nosso território. Por quê? Porque seria considerado uma violação comercial. É assim que o Codex Alimentários funciona. O Codex, de acordo com a Organização Mundial do Comércio e a Organização para a Alimentação e Agricultura, cria projeções. Isso vai parecer absurdo, mas se você olhar os números das projeções feitas por essas organizações, projeções epidemiológicas, eles estimam, não eu, porque afinal, eu não sou nada. Eles é que são os especialistas. Que apenas a implementação mundial das normas sobre vitaminas e minerais, sozinhas, o que já foi feito em 31 de dezembro de 2009, resultará em, no mínimo, 3 bilhões de mortes. 1 bilhão simplesmente por desnutrição. A morte destes não causa nenhum impacto econômico do ponto de vista das corporações. Afinal, o quanto se pode comprar das empresas quando não se tem nem comida para se alimentar? Descarte estas pessoas e as esqueça. Mas os próximos 2 bilhões morrerão de doenças perfeitamente evitáveis causadas pela subnutrição. Câncer, a mais lucrativa condição humana já descoberta. Doenças cardiovasculares, uma boa pretendente para o segundo lugar. Diabetes, uma excelente máquina de fazer dinheiro. E todas as outras condições e doenças evitáveis. Quem são os que vão morrer? Quem são os que vão viver? Provavelmente as saudáveis, o suficiente, ricas e poderosas o suficiente para ter seus próprios cozinheiros de comida limpa e nutrientes. Esses são os que vão viver. Nós, não acho que vamos. Nossos filhos, talvez. Provavelmente não. Nossos netos, então. Eu não gosto de ser pessimista, mas acho que a resposta é não. Estamos falando de regulações alimentares, que são de fato a intoxicação obrigatória e subnutrição. Será ilegal enviar biscoitos de alta densidade nutritiva para o país, ou distribuí-los. É disso que estamos falando. O Codex é grande e é maligno, mas não é invencível. Nós precisamos proteger nós mesmos e retomar a liderança que foi perdida, que foi rendida, entregue. Só pelo fato de nos juntarmos à Organização Mundial do Comércio foi o suficiente para entregarmos nossa soberania. Contudo, e abrindo um parênteses, eu tenho um time de advogados constitucionais procurando a resposta para a seguinte pergunta: nós somos realmente membros da OMC? Porque se você se lembra das aulas sobre educação civil na escola, para que um tratado seja válido, ele deve ser ratificado por 2/3 do Senado. E a forma como entramos na Organização Mundial do Comércio foi com eles passando uma lei que permitia Bill Clinton nos tornar signatários disso. Isso não é um tratado legal, válido. Na verdade, nós não fazemos parte da OMC. Agora, essa é apenas uma parte da batalha. Tudo isso é apenas uma batalha, mas não vai nos salvar para agora. Porque imagine somente uma armadilha para vespas, onde o inseto voluntariamente cai nela e não consegue mais sair.
Isso é o Codex. Uma lei comum pode ser revogada, reescrita ou corrigida. Por outro lado, o Codex Alimentários, enquanto nós, membros da Organização Mundial do Comércio, jamais pode ser revogado, porque perdemos nossa soberania para nos tornarmos signatários do Codex. É como cair numa armadilha e não ser mais capaz de sair dela. Por isso é muito importante ter certeza de que não somos signatários do Codex. Mas então seremos atingidos por aquelas grandes sanções comerciais e o país será destruído economicamente. Certo? Errado. Não se lembra de um dos princípios da guerra? De quando põe sua força contra a fraqueza inimiga? Aqui está o que estamos fazendo. Nós temos um time de advogados que gastaram centenas de horas conosco estudando o Codex, conhecendo suas fraquezas. Fraquezas no plural. Muitas fraquezas. Construindo uma estratégia que vai derrubar esse sanguessuga. Vamos derrubar essa coisa. Mas eu preciso de você. Vocês são aqueles que são buscados quando as pessoas querem se informar sobre saúde de verdade. A saúde alimentar. Vocês são, por natureza, pontos de disseminação. Vocês são a luz no fim do túnel. Isso é o que está acontecendo. Todo país do mundo deve ser signatário do Codex, para não ser atingido por sanções comerciais, caso faça parte da OMC. São poucos os países não membros, e garanto que não tem muita relevância. Mas a pergunta é a seguinte: o que significa ser signatário do Codex? Muitas pessoas, países e muitos legisladores acreditam que significa adaptar aos padrões nacionais o que o Codex ratificou. But that's not the case any more than we're in the WTO. That's not the case either. Isso significa que o formato, as exigências e os assuntos cobertos pelas normas do Codex, regulações e padrões, devem ser adotados nas normas, regulações e padrões dos países quanto a esses mesmos assuntos. O que temos feito é criado a primeira de muitas normas alternativas ao Codex. Vocês podem ir ao meu site, www.freedomusa.org, e verão um botão à direita acima que diz Assinar petição dos cidadãos. Agora, essa petição não é como aquela que você leva para um político se limpar. É um desafio legal para a política do governo americano sobre o Codex. É chamada petição de cidadãos. É um desafio legal. Estamos processando o governo americano, dizendo: "Ô, malandragem, o que vocês estão fazendo é ilegal. Eu digo e provo. Nós queremos audiência sobre os fatos, queremos correções. Se não conseguirmos o que queremos, vamos usar uma última medida administrativa e levar o caso para a Suprema Corte." Então, eu preciso de vocês e de todos que vocês conhecem para assinar a petição. Vocês fazem isso pela internet. Lá há instruções e nós apresentamos milhares e milhares de páginas físicas printadas de assinaturas para o escritório do Codex dentro da Administração pela Alimentação e Drogas, FDA. E é claro que não vão gostar muito disso, mas estou tranquila com isso. Desta vez. E essa é a segunda alteração que a petição faz. Desta vez, as normas revisadas sobre vitaminas e minerais da petição dizem: isto é, a nossa política alimentar. Vocês são
Vocês são mais vozes dizendo, isso é o que eu quero, e vocês trabalham para mim, senhores burocratas, senhores congressistas, senhores senadores. Quanto mais assinaturas, maior o peso legal da petição. Então, o passo número 1 é ler e assinar a petição dos cidadãos. O passo 2 é disseminar a informação. Fale para todos que você conhece, peça a seus pacientes, amigos, vizinhos para assinar a petição. E já se prepare, porque as empresas que vocês frequentam vão dizer a você que você está ficando louco. Eles vão te dizer que o Codex não é um problema. Pessoal, todos aqueles que possuem um cachorro em casa sabem que se mandarem, o cão irá sentar, rolar ou parar. O Codex faz a mesma coisa conosco e o faz no mundo inteiro. Porque, para aqueles que são signatários do Codex, há muito menos problemas. E estão todos surfando nessa onda. A Associação para a Nutrição Alimentar, NNFA, tem como membros não só vendedores de produtos saudáveis, mas também inclui companhias das quais os nomes são bem familiares a você. Pfizer, Merck, Monsanto, Bayer, BASF, Parker Midland, Chemic, Eastman Chemical. Eu posso seguir com isso. Glaxo, SmithKline. Você pegou a ideia já. Depois que as leis sobre nutrientes passaram e dos negócios sobre suplementos germinarem, os caras das gigantes farmacêuticas disseram: há muito dinheiro nos suplementos alimentares. E então, eles compraram os meios de produção de muitas companhias e, posteriormente, as próprias companhias agora estavam dentro do negócio de suplementos. Qual a melhor forma de acabar com o negócio de suplementos alimentares, que, diga-se de passagem, não chega nem perto de lucrar como o negócio de toxinas e drogas químicas lucra, do que se apossar de todas elas? Já ouviram falar sobre Conselho de Responsabilidade Nutricional? Os membros são as mesmas pessoas, os mesmos multimilionários das companhias de marketing, e eles servem só a eles mesmos. Esse conselho diz: beleza, o Codex está vindo e vai proteger a gente dessas perigosas vitaminas e minerais. Esse conselho usa um relatório que eles comissionam, que vem custando aos cofres públicos, repetidamente, $800 mil de uma empresa de advocacia chamada Sidley Austin, Brown & Root. Esse relatório defende o Codex incondicionalmente. Essa empresa de advocacia possui um cliente, que é o cliente principal, a gigante Merck. Agora, é possível que o NNFA tenha cometido um erro colossal, aceitando esse relatório, ou um acerto colossal? O relatório diz que está tudo bem, que não há com o que se preocupar, porque temos o DSHEA. É claro. Vocês lembram das 5 leis diante do Congresso que revogam o DSHEA? E você pode escrever para o Congresso no site. O Congresso usa um multiplicador de 13 mil vezes. Cada e-mail, fax, telefonema, carta conta como 13 mil opiniões constitucionais. Counts as 13,000 constituent opinions. Eles supõem que se você está escrevendo uma carta a eles ou enviando um e-mail, então existem 12.999 preguiçosos que não conseguem escrever um e-mail e enviá-lo, mas que pensam exatamente como você. Isto é poder, meus amigos. São 13 mil pontos legais por pessoa. Supõe-se que temos 1 milhão de pessoas, ou 10 milhões, ou 100 milhões dizendo: nem pense em fazer isso. Agora, o Congresso tem uma regra acima de todas as outras. Imaginam qual é ela? Ser reeleito.
Essa é a primeira regra, a diretriz principal. Lembrem-se, Odisseia passou por unanimidade. Isso aconteceu porque num belo dia todos os membros do Congresso acordaram com uma revelação. Vitaminas e minerais são melhor do que drogas e remédios. Não. Eles disseram, se nós não levarmos isso adiante, nunca seremos reeleitos a nada. Se lembram de quando íamos para as ruas, levantávamos bandeiras, fazíamos barulho e escrevíamos e-mails dizendo nem pensem em fazer isso. E costumávamos vencer, até começarmos a ficar medrosos, preguiçosos, engordando e nos idiotizando cada vez mais em frente à televisão, deixando de proteger a nós mesmos. Agora, nós estamos na mesma situação de antes, mas com uma diferença. Dessa vez, é de toda a comida que existe que estamos falando, não apenas de nutrientes. Primeiro passo, usar a tecla enviar no seu e-mail. Fizemos isso ser o mais fácil possível para você. Ponha os e-mails do meu site e eu garanto que suas informações não serão vendidas, trocadas ou compartilhadas. Nós precisamos de você. Vou enviar modelos de mensagens para você. Vou dizer o que você pode fazer ou não. É sua escolha. Informe todos que você conhece. Além de tudo isso, o que mais podemos fazer? Nós vamos escrever uma série de normas alternativas ao Codex. De tudo de ruim que o Codex tem, terá uma norma alternativa que o transforma em algo saudável. E já fizemos isso com a norma sobre vitaminas e minerais. Você pode ver a seção da cópia que temos no nosso site. Nós tornamos essa nossa norma algo que obriga e impõe a saúde no país. E ainda continuamos sendo signatários do Codex, ou seja, sem maiores problemas judiciais. Agora, precisamos que o Congresso adote isso, e os outros países também adotem. Todas as normas e regulações do Codex podem ser transformadas em normas e regulações positivas. Então precisamos da sua ajuda, porque os Estados Unidos está liderando esse contra-ataque. E todas as normas positivas são o que literalmente vão salvar a população do planeta e salvar seus empregos, seus filhos e suas famílias. E a minha. Obrigado.